Você vai aprender física, eu garanto. Eu sou Ives Urquiza e você está no canal Física Total. Uma nave espacial é capaz de fazer todo o percurso da viagem após o lançamento com os foguetes desligados, exceto para pequenas correções de curso. Desloca-se a custa apenas do impulso inicial da largada da atmosfera. Esse fato ilustra, todo o corpo tende a permanecer no seu estado de movimento. Se em repouso, continuar em repouso. Se em movimento, continuar em movimento em linha reta com velocidade constante. Para manter o movimento do corpo, não é preciso a existência de força. Força é para alterar o movimento. Então, sim, é possível que o lançamento e o foguete se desloque por grandes períodos sem existência de força graças à inércia. E quem é que explica a inércia? A primeira lei de Newton. Então, olha só, a alternativa correta que diz esse fato ilustra a primeira lei de Newton, ou princípio da inércia, letra C, C de coisa fácil, tranquilo. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Uma pessoa empurra uma caixa sobre o piso de uma sala. As forças aplicadas sobre a caixa na direção do movimento são Fp, a força paralela ao solo exercida pela pessoa, e Fa, a força de atrito exercida pelo piso. A caixa se desloca na direção e sentido de Fp, que é a força feita pela pessoa. A força que a caixa exerce sobre a pessoa é Fc. Então, atenção, já parei aqui. Se Fc é a força que a caixa faz sobre a pessoa, ela é a reação a Fp, porque Fp é a força que a pessoa faz sobre a caixa. Então, eu já sei que Fp e Fc são um par ação e reação. Por que isso é relevante? Porque eu já sei de cara que Fp e Fc têm módulos iguais. Segue com a leitura. Se o deslocamento da caixa ocorre com aceleração constante, atenção, fera, grife isso, aceleração constante. A UERJ fez essa mesma questão, só que perguntando com velocidade constante. E aí muda tudo simplesmente o fato de que ao invés de ser a velocidade, quem é constante agora é a aceleração. Porque se a aceleração é constante e diferente de zero, isso implica que a força resultante também é diferente de zero. Não nula, então eu vou ter força na direção do movimento mais intensa do que força contrária ao movimento. Muita atenção e cuidado com isso. Então diz aí, se o deslocamento da caixa ocorre com aceleração constante na mesma direção e sentido, grife isso, de Fp, as magnitudes das forças citadas apresentam a seguinte relação. Ora, se na direção do movimento eu tenho Fp e Fa, e a aceleração tem sentido igual a Fp, isso significa que a força resultante tem sentido igual a Fp. E isso significa que Fp é mais intenso do que Fa. Fp tem a mesma intensidade de Fc, porque são forças ação e reação. Mas para ter Fp e Fa na direção do movimento e o sentido da aceleração ser igual ao de Fp, Fp tem módulo maior do que Fa. Então, Fp é igual a Fc e os dois têm módulo maior do que Fa. A alternativa que diz isso para a gente é exatamente a da letra C. C de coisa fácil, fera. Fácil quando a gente sabe o que fazer. E é por isso que a gente está junto, para você detonar no vestibular e também no Enem. A figura vista de cima representa 3 forças coplanares que atuam sobre um objeto de massa igual a 100 gramas, que se desloca na direção da força F3.
Desprezando-se a força de atrito e admitindo-se que a raiz quadrada de 2 é igual a 1,4 e que a intensidade de cada força é igual a 1 newton, é correto afirmar que, em módulo, a aceleração do objeto é igual, em metros por segundo, a... Olha aí, fera, pessimamente desenhado fora de escala. Estão aqui as 3 forças, cada uma delas valendo 1 newton. Aqui tem 1 newton, aqui tem 1 newton, aqui tem 1 newton. Cada uma dessas forças inclinadas a gente pode decompor em função do ângulo que é conhecido. Aqui está dado o ângulo, vale 45 graus. E aí a gente tem paralelo aqui, colado ao ângulo, a gente vai ter a força de 1 multiplicado pelo cosseno de 45 graus. Ora, o cosseno de 45 graus é raiz quadrada de 2 sobre 2. Aqui eu tenho 1 vezes ele, então eu tenho ao todo raiz quadrada de 2 sobre 2. Como na questão diz que a raiz quadrada de 2 é 1,4, quando eu divido por 2, 0,7 newtons. Do lado de cá, eu vou ter a força 1 multiplicada pelo seno de 45 graus, que também é raiz quadrada de 2 sobre 2, então isso também dá 0,7 newtons. Aí olha só, eu tenho então essa força aqui de cima decomposta numa força para a direita e numa força para cima. E essa força aqui, apontada inclinada para baixo, vai ser decomposta numa força para a direita e uma força para baixo. A força para cima e para baixo tem ambas 0,7 newtons. Então, essa equilibra com essa. E o que eu vou ter ao final é uma força de 1 newton, apontando para a direita, que é a força F3, e 2 forças, cada uma delas de 0,7, apontadas para o lado contrário. 0,7 newtons, 0,7 newtons. Lembrando da segunda lei de Newton, vou fazer aqui em vermelho, força resultante é igual a massa vezes aceleração. A força resultante, já que eu tenho 2 forças apontadas para a direita, somo as duas, dá 1,4, e eu tenho uma força apontada para a esquerda, que dá 1. Como o movimento aponta da direita para a esquerda, porque ele diz que o movimento está no sentido da força F3, essa força resultante vai estar contrária ao movimento. Como é que eu escrevo contrário? Eu escrevo contrário com um sinal de menos. Como é que aparece isso aqui na hora de fazer o cálculo? Simples, quem está favorável ao movimento é positivo, 1. Quem está contrário ao movimento é negativo, 1,4. E isso é igual à massa, que ele diz que é 100 gramas. Passando para a unidade do sistema internacional, que é o quilograma, eu divido por 1000. 100 dividido por 1000 dá 0,1 vezes a aceleração. 1 menos 1,4 dá menos 0,4. Isso é igual a 0,1 vezes A. Como eu tenho 0, uma casa decimal de um lado, 0, uma casa decimal do outro, eu posso simplificar esses zeros aqui, ó, e a aceleração vai ser então igual a menos 4. Como ele pede o módulo da aceleração, o módulo da aceleração é igual ao módulo de menos 4. O módulo de menos 4 é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Então, o módulo da aceleração, que é o que ele pede na questão, é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. E a alternativa que diz isso para a gente é a da letra C. C de coisa fácil, tranquila, decompunha cada uma das forças, fazia o cálculo da resultante e usava a segunda lei de Newton. Simples assim.